Bom, pessoal, hoje vamos falar de um tema difícil, mas extremamente necessário. E falando de dívidas, ainda nessa série, nós já vimos que o brasileiro, cerca de 80% das famílias estão endividadas. E muitos milhões de brasileiros estão já inadimplentes, um número assustador. E segundo alguns sites de confiança, órgãos de confiança, algumas faculdades que fazem levantamento, pesquisa, observou-se que a maioria dos endividados tinham em comum o fazer empréstimos para pagar outros empréstimos e cartões de crédito. Um fato triste é que há quem se endivide mais para comprar o básico, como compras de supermercado. Coisa absurda, né? Me faz lembrar aquela passagem de Neemias, que o povo fala: olha, nós estamos pegando empréstimos até para pagar o tributo do rei. E Neemias ficou indignado e fez o povo parar com aquela cobrança extorsiva que cobravam dos seus próprios irmãos, né? O povo tinha que pegar emprestado para pagar o tributo do rei, né? E aqui, uma pesquisa aqui do IBGE apontou que pessoas estavam pegando empréstimos para comprar até o básico para poder se alimentar, né? Você que frequenta o supermercado vê que tá difícil as coisas, né? Um humorista aí fez até uma brincadeira, uma crítica em tom de brincadeira, que ele disse que que o supermercado virou igrejas, né? Os supermercados viraram igrejas. Porque ele disse que a pessoa chega lá no mercado, quando olha o preço, ela fala: ai, Jesus, Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então, segundo ele, o supermercado virou igreja, né? Porque as pessoas lembram de Deus lá no supermercado quando vê o preço assustador, né? E algumas pessoas já estão nessa situação de pegar empréstimos até para comer. E a situação é tão crítica, e o que me assusta é que eu vou arriscar dizer que nunca é abordada nas igrejas, né? É difícil de você ver um líder espiritual ensinando claramente como você administrar o dinheiro, seja pouco ou seja muito, estando desempregado ou com riquezas. Como o apóstolo Paulo disse: sei ter abundância e sei passar fome. Em todas as coisas estou instruído, né? Como a ter necessidade, como a ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo. E eu quero pegar aqui uma passagem bíblica, dentre as tantas, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre compara o endividado ao escravo, né? Ela sempre compara a dívida a algo ruim. Dívida nunca é boa, segundo a palavra de Deus. Tanto é que quando Jesus, o nosso Senhor, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, ele disse uma palavra: está pago, né? Está consumado, está pago. Ele pagou a nossa dívida. Até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo veio pagar a nossa dívida. Só que naquele caso era uma dívida que nós tínhamos espiritual, né? Mas olha que uma das milhares de passagens, eu gosto muito dessa aqui que está em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 8. Diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter
é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Mas essa passagem, ela fala muito comigo porque ela diz, não fiquem devendo nada aos outros. Essa passagem inspirou um grande homem chamado George Miller. Depois você pode pesquisar sobre ele na internet. Tem filmes sobre ele, tem documentários falando sobre a vida dele e como ele era um homem de grande fé. E ele fez a seguinte regra para a vida e para o ministério dele. Ele disse que jamais pediria alguma coisa a ninguém, porque ele confiava no Deus que supre todas as coisas. No Deus que disse, abre bem a tua boca e a encherei. Ele confiava nisso. E ele fez a seguinte regra para ele com base nesse versículo, que ele achava que dívida não era bíblico. Então ele disse, eu só vou gastar, minha mulher, eu, minha família, minha igreja, nós só vamos gastar o que tivermos em mãos. Porque aí teremos certeza de que já é um sinal de Deus que podemos fazer aquilo. Então ele fez essa regra para ele. Só vamos gastar aquilo que estivermos já em mãos. E George Miller fundou Fanatos, fundou várias escolas, fundou várias coisas. Foi um grande homem de Deus. Dificilmente vai se levantar um igual a ele. Fora da Bíblia, tá? Foi lá em Bristol. Então, precisamos imitar esses homens de fé, porque eles têm o que nos ensinar. E ele se apoiava principalmente nessa passagem, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, se você chegou nesse ponto, e aqui eu estou aqui em mãos com o meu trabalho de conclusão de curso, são várias e várias páginas, né? Dezenas de páginas, né? Graças a Deus, depois de muito sofrimento, ficou aí um trabalho quase nota 10, graças a Deus, né? 2 meses, aí mais de 2 meses sem trabalhar, só dedicado a esse trabalho, fazendo levantamento sobre o porquê as pessoas se endividam, quais são as características, quais são as armadilhas, quais são, aí como meu filho fala, os laços do passarinheiro que estão armados e que você cai, né? E que eu caio às vezes. Então temos que tomar cuidado, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, se você já chegou ao ponto de estar super endividado, eu quero te dizer uma coisa, eu descobri diante desse trabalho que existe uma lei para os super endividados, pessoas que já não tem como mais honrar com aqueles compromissos. Então tem uma lei que protege essas pessoas. Então ela vai entrar lá com um recurso e o credor não pode comprometer toda a renda daquela pessoa. Então tem uma lei, depois você pode pesquisar a lei dos super endividados na internet. Ajuda muito para quem quer se livrar das dívidas. Mas eu quero te dizer algo polêmico, de imediato, mas depois você vai entender. Essa frase eu li num livro de um escritor israelense chamado Ben Zruel, e ele escreveu o seguinte, se você já está na situação de pagar o mínimo, e só pagando o mínimo, ele dá o seguinte conselho, não pague a dívida. Não pague a dívida. Eu sei que isso de imediato parece um pecado, né? Porque nós devemos honrar os nossos compromissos. Porém, o que esses bancos fazem é pior do que a agiotagem. Só não é pior porque eles não vão aí te atirar na sua cabeça. Mas os juros que eles cobram astronômicos. Eu estou aqui com a pesquisa que eu fiz e está aqui dizendo que o maior vilão vem aqui o cartão de crédito. E está aqui, ó.
os empréstimos via cartão de crédito, em paralelo, cresceram 10%. O cartão de crédito rotativo é o que oferece o maior risco, com juros de 446% ao ano. 446% ao ano, seguido do cartão de crédito parcelado, dentre as outras opções de créditos e financiamentos. Então, o que esses bancos fazem não é feito em lugar nenhum do mundo. É um absurdo. Por isso que o país está afundando e os bancos lucram cada vez mais. Porque o que é o cartão de crédito? Né? O cartão de crédito é o seguinte, eu não tenho, mas o cartão de crédito, o que ele é? Vamos supor que eu queira ali comer uma pizza ali com a minha esposa, mas eu hoje não tenho dinheiro, por exemplo. Então eu vou lá falar, não, mas não tem problema, eu tenho um cartão de crédito aqui, eu passo no cartão de crédito, né? Ninguém vai me criticar. Mas você imagina que eu falasse assim, olha, eu vou lá no banco, tem um banco 24 horas lá que tem um gerente, eu vou lá no banco agora, vou pedir um empréstimo de R$100 pra gente comprar uma pizza e tomar um refrigerante. Muita gente me chamaria de louco. Pô, você vai lá no banco pegar um empréstimo para comer uma pizza e tomar um refrigerante? Seria um absurdo. Mas na prática, é isso que o cartão de crédito faz. Você não tem dinheiro para comer aquela pizza e beber aquele refrigerante. Só que o banco, espertamente, malandramente, como dizem por aí, a gíria carioca, né? E eu procuro falar o mais simples possível, que para qualquer pessoa possa entender, é como se o banco acabasse com essa minha ida lá até o banco e facilitasse, olha, se você quer empréstimo, fácil, só passar o cartão. Agora é só aproximar, né? Só aproximar o cartão e já está aprovado. É um empréstimo, porque eu usei o dinheiro que não é meu. Eu usei o dinheiro que é do banco. E a pizzaria vai me vender porque ela confia não em mim, mas confia que o banco vai pagar. Então isso é um empréstimo. Quando você usa o cartão de crédito, você está fazendo um empréstimo para comer uma pizza, para comprar o vergalhão, para comprar o arroz. Então você está fazendo um empréstimo, aquele dinheiro não é seu. E se você atrasar, tudo que mais o banco quer é que você não pague. Porque vai vir juros sobre juros. E se você pagar o mínimo, melhor ainda para eles. E por que o Benzuel, ele disse, não pague a dívida? Porque ele sabe que se você ficar pagando o mínimo, aquele valor no próximo mês zerou. O mínimo, não serviu de nada. Vai voltar o mesmo valor. E se você ligar para o banco ou for ao banco para tentar negociar, eles não vão negociar. Eles não vão facilitar a tua vida. Porque é isso que eles querem. Eles querem que cada vez mais você se enrole. Para que eles possam lucrar nos juros. Então quando você não paga, você fala assim, então ó, se não é assim, eu não pago, não vou pagar mais. Aí eles negociam. Aí eles vão te ligar. Vão te ligar falando, poxa, olha isso e aquilo, nós vamos penhorar seus bens, nós vamos fazer isso, entrar com ação, vai te ameaçar de tudo quanto é tipo. E é tudo mentira. E aí você pode dizer, ô Judite, sabe que não é assim que funciona, né, ô Judite? Que é a mulher do telefone, né? Eu não vou pagar. A não ser que você faça o valor justo para mim e que cabe no meu bolso, eu não vou pagar. Simplesmente. Aí o banco, é impressionante, aí o banco, ele se propõe a fazer uma proposta para você pagar. Quando ele percebe que não vai receber, aí vem um tal de desenrola, vem um tal de não sei o que, eles te ligam fazendo uma proposta pela metade do preço, no final você paga 10% do que devia. Mas tem que ter estômago para aturar as ligações, as ameaças da Judite no telefone, né?
Então, a dica de hoje é, se você já está encalacrado, já está todo lascado aí, não pague a dívida. Ou você paga tudo, ou não paga nada. Ah, o nome vai ficar... A melhor coisa, se eu pudesse te dar um presente, o presente que eu poderia te dar é colocar o seu nome no SPC e no Serasa. Esse seria o presente que eu te daria. E daria para todo mundo. Porque aí você fica protegido. Você só vai gastar aquilo que você tem. Se você não tem, você não vai gastar. Agora, enquanto o teu nome não está lá, você faz crediário, você faz cartões do Açaí, do Bradesco, tudo quanto é tipo, tu vai fazer cartão de tudo quanto é mercado. Por quê? Porque você não está com o nome lá protegido, né? Então, se eu pudesse te dar um presente hoje, seria esse, colocar o teu nome no SPC e no Serasa. Que aí você ia ver que dá para viver e muitas das tuas dores de cabeça eu iria, embora. Agora, você tem que ter estômago para isso, né? Porque as ameaças vão ser muitas. E tem gente, eu já encontrei uma moradora de rua, quando eu fazia trabalho com moradores de rua, encontramos uma senhora que ela estava com diversos carnês de uma loja dessa que vende móveis financiados, tudo em dia, tudo pago, e ela morando na calçada de um supermercado. E nós perguntamos a ela, por que a senhora está pagando isso? Se a senhora está morando aqui. E ela dizia, não, meu nome tem que estar limpinho. Mas ela estava ali no relento. E até abuso sexual tentaram contra ela. Ela teve que sair correndo. Uma senhora perto de 50, 60 anos. Sabe? Então pessoas que nasceram com essa crença, ou então foi colocada por uma religião na cabeça dela. E ela estava vivendo desse jeito. Nós levamos ela para tomar banho, para botar uma roupa melhor. E as coisas que ela comprou estavam na garagem da casa que ela tinha alugado e depois não pôde pagar mais o aluguel. Ela pediu lá para a senhoria deixar as coisas na garagem, pelo menos. E ela foi para a rua, porque não podia pagar o aluguel, e com o dinheiro pagava os carnês. Olha que pensamento absurdo. Ela tinha que parar de pagar os carnês e pagar o aluguel dela. Sem dúvida alguma. Porque o Estado está sendo covarde com ela ao permitir que agiotas legalizados venham destruir a vida daquela mulher. Então a dica de hoje é, se você já enfiou os pés pelas mãos, está pagando o mínimo e não sai, a melhor coisa, não paga dívida. Não paga. Ou eu pago tudo, ou eu não pago nada. Qual é o desconto que você vai me dar? Aí sim, se me dá um desconto maneiro, se couber no meu bolso, eu vou fazer aquilo ali e nunca mais vou fazer dívida. Ah, vai ter o congresso das mulheres, congresso dos pastores, congresso dos líderes, oferta para construção, para comprar o terreno. Não dá para mim. Essa realidade não é minha. Estou falando para o meio cristão, né? Então, porque eu vejo muitos líderes que só sabem pedir, mas ensinar, nada. Ensinar, não, é só você dar que Deus vai te dar. Eles não veem que o risco do país é um absurdo, que a inflação corrói o salário da pessoa, né? E eles não estão preocupados com isso, nem tocam no assunto. Porque se eles tocarem no assunto, o que vai acontecer? Acende um alerta na tua mente. Poxa, então não sou só eu que estou encalacrado. A maioria aqui está. Lá de cada 10 famílias, pelo menos 7 ou 8 estão endividadas. E você pensa que é só você. Você pensa que é porque você não teve fé ainda suficiente. Você pensa que é porque você não estudou mais, não se preparou mais, ou porque o teu sacrifício não agradou a Deus, ou porque você está com algum pecado, então Deus não... Não.
eles não vão nem tocar nesse assunto, porque não é interessante. Eles vão dizer que Deus vai fazer, vai acontecer, tal, porque eles vão querer tirar até as moedas que estão no teu bolso. Então é muito importante que você fique esclarecido. É importante que os líderes acordem e tratem de problemas reais das pessoas. Que tratem, não de maneira abstrata. Tem muitos ensinamentos que é um ensinamento abstrato, não serve para nada. É como eu olhar o quadro de Van Gogh. Eu não entendo nada daquilo, mas dizem que é uma obra de arte. Mas eu não entendo nada. O cara prega, eu não entendi nada. Eu saio dali e falo, meu Deus, não melhorou em nada a minha vida. Eu saí da minha casa, eu peguei trânsito, e cheguei aqui na hora, não valeu nem a gasolina. Porque eu não aprendi nada. É como um dia eu estava num culto e o pregador falando sobre tocar nas vestes de Jesus. Mas ele não disse como fazer isso hoje, que a gente não vê Jesus. E minha sobrinha tocou no meu ombro e perguntou, tio, como é que eu toco nas vestes de Jesus? Na época eu era novo convertido, eu falei, olha, você espera aí que depois eu te explico, mas nem eu sabia. E ele também não explicou. Então são pregações assim, que não servem para nada. Serve só para ele contar a história. Mas na prática não muda a vida de ninguém. Então preciso que as pregações sejam práticas. Que a pessoa saia dali e fale, eu vou mudar aqui, eu vou mudar ali, eu vou acertar aqui. Porque se a pessoa melhora até financeiramente, a pessoa tem condições de contribuir, tem condições de participar dos eventos. Então acordem, líderes, acordem, preguem coisas práticas, que a pessoa possa sair dali e falar, agora eu mudo aqui, agora eu mudo ali. Tá? Isso aí é um pouco de desabafo, né? Porque eu tenho décadas de igreja, tá bom? Então você que se for algum líder aí ouvindo, acorda para isso aí, tá? O que me adianta saber o significado do nome do Nabucodonosor, do Daniel? Isso não vai mudar em nada a minha vida, tá bom? Então preste atenção nisso aí, olha para a realidade, como alguém disse, o pregador ele tem que estar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, para saber o que as pessoas estão passando. Outro dia eu vi um pregador falar que todo mundo tem 24 horas no dia. Tá bom, tem sim. Enquanto ele vai de carro com o motorista, o outro, a ovelha dele, tá pegando um ônibus 5 da manhã, num ponto de ônibus com risco de ser assaltado, que ela não pode nem estar estudando ali no celular porque pode passar alguém e assaltar ela, e ela vai pegar um metrô lotado. E ele vem dizer que todo mundo tem 24 horas por dia. Tem 24 horas por dia. Mas a realidade é a mesma para todo mundo? Então, pelo amor de Deus, tá? A pessoa sai do trabalho cansada, vai na igreja, prega alguma coisa que ajude a vida da pessoa. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa viver melhor. Espero que com essa pregação, com essa conversa, não gosto nem de chamar de pregação, com essa conversa, eu possa ter te ajudado em alguma coisa. Tá bom? Se você gostou, é muito importante para mim que você dê um joinha aí, curta, porque vai fazer com que essa mensagem, a plataforma aí entenda que é legal e vai mandar para mais pessoas. E outras pessoas que nunca entrariam num templo por causa dos escândalos, tá? Que liderança faz, que está aí na internet aí, é explícito. Essas pessoas nunca vão entrar numa igreja, mas talvez por causa de um vídeo desse, ela pode até se converter na casa dela, ela pode até ter a vida dela melhorada, tá bom? Então dá um joinha aí, se possível se inscreve, tá bom? Não estou ganhando nada com isso, não estou nem monetizando aqui o vídeo, tá bom? É só para que o evangelho, os ensinamentos que Jesus disse, chegue a mais pessoas, principalmente aquelas que você conhece, que ela não vai entrar numa igreja, você sabe disso,
Mas se você mandar o vídeo para ela, como ela confia em você, ela vai assistir por causa de você. Tá bom? E você vai ser um canal de bênção. Se eu mandar para essa pessoa que você conhece, ela não vai assistir. Ela não me conhece, mas como ela confia na tua credibilidade, ela vai assistir. Tá bom? E a minha intenção é que ela se converta e que possa ter uma vida melhor aqui e que se ela vier a morrer, até mesmo encontre a salvação. Porque há salvação fora da igreja, mas não há salvação fora de Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.